de Lajeado, Marcelo Calmo. Entre as pautas que vamos falar na manhã de hoje, um pouquinho da reunião de Brasília, né? Como é que foi essa reunião com o Ministério da Educação em busca de ampliar vagas no curso de medicina da Univates, o aumento de 1% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, término do subsídio de 50 centavos na passagem de ônibus, vacinação, outros temas aí que a gente tem para falar aí da semana. Bom dia. Tudo bem, Rita? Bom dia, Ricardo. Bom dia. E o Nicolas está de férias? O Nicolas está de férias. Ah, que beleza. Mas uma semana cheia, uma semana de muitas atividades, com bastante pautas fora. A gente teve uma pauta na terça-feira com a chefia de praticamente todos os órgãos de segurança do Estado, a chefia da Polícia Civil, chefia da Brigada Militar, chefia do Corpo de Bombeiros, com esse projeto de Lajeado para trazer para cá no primeiro semestre do ano que vem, entre janeiro e março, capacitações para as forças policiais ministradas pela Força Nacional de Segurança. Então, um projeto inovador, um projeto que o primeiro modelo deste ele vai iniciar agora a execução pelo Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, e em Lajeado seria a segunda cidade no país a promover isso e a primeira cidade na região sul. Capacitação, então, para as forças tanto de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E na quarta estivemos em Brasília com essa pauta da cidade, essa pauta da região, buscando ampliação do número de vagas do curso de medicina. Estivemos a reitoria da Univates, a reitora Evânia, a vice-reitora Fernanda e o senador Heinz. E parece um assunto simples, mas as vagas de medicina nas universidades ele é um assunto complexo porque envolvem dois ministérios, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. E os dois têm que estar muito interligados e muito em harmonia para que se consiga esse pleito. Mas saímos com uma expectativa redobrada de que isso possa ser atendido já para o vestibular do primeiro semestre de 22 e agora esperar a tramitação normal. E aproveitamos também para ir até o INSS para levar já a cópia da lei que foi aprovada na terça e a gente conseguiu a agenda e conseguimos o apoio da Câmara também para mandar os documentos, publicar a lei e levar em mãos no INSS dizendo que estamos prontos. Dependemos agora do trâmite interno do INSS para também dar sequência à permuta do prédio, a permuta do prédio onde hoje está a agência, para alocação na Praça Mário Lampard e depois, então, esse imóvel ser destinado ao Hospital Bruno Born. Então, são processos complexos, processos longos, mas que estão caminhando num ritmo muito interessante. Acredito que ainda em 2021 a gente tenha a concretização desses negócios jurídicos para dar segurança à execução deles ao longo de 22. Prefeito Marcelo Calmo, a FAMURS divulgou ontem a questão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, verba que vem do governo federal, aumentando em 1% esse fundo. Isso já chegou para a Prefeitura de Lajeado, agora tem que passar pelo Congresso ainda, né? Mas já é um meio caminho andado. E o que vai representar esse aumento de 1% no FPM aí para Lajeado? A gente ainda trata como expectativa, né? Mas é um recurso importante, sem dúvida, para todos os municípios. Sempre que e isso também tem a ver com aquilo que a gente defende de distribuição tributária, da carga tributária. Ela deveria começar pelos municípios porque aqui as coisas acontecem e aqui que as pessoas procuram os serviços públicos e assim por diante. Mas fazendo uma análise bem superficial sobre a proposta, esse aumento de 1% do FPM, ele faria a compensação do retorno do ICMS para sua carga normal. O ICMS ele tem a previsão da carga elevada até o final do ano e se acredita que ao longo de 2022 a carga do ICMS retome ao patamar normal, que é uma reivindicação de diversos setores empresariais, setores
para desenvolvimento do Estado. Então, esse 1% a mais do FPM, ele viria em compensação. E os municípios, então, manteriam a sua projeção de orçamento sem ter reflexos, tanto no aumento do FPM como na diminuição do ICMS. Ganha de um lado, perde do outro. Mas eu acho que é muito importante, a própria redução do ICMS, ela é muito importante para o aumento da competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Nós defendemos isso. Já fizemos isso no ano passado, quando o assunto tinha voltado para a pauta, que valeria diminuir a carga tributária para gerar mais negócios e, com isso, aumentar o volume. E agora esse tema ele deve voltar, com certeza, para o debate, e aí os municípios têm esse novo ingrediente que sobe o FPM e faz parte, então, dessa diminuição do ICMS. Quanto que é hoje, prefeito, que vem do FPM aí para Lajeado? Eu não vou saber esses números assim, mas a projeção é um incremento de 4 milhões, mais ou menos, nesse 1% a mais de FPM. 4 milhões. Isso. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, é importante que a gente fale em relação à vacinação também, a situação da Covid, né? A gente sabe que Capão da Canoa recebeu mais um aviso, alguns municípios estão uma espécie de alerta, ou pelo menos um cuidado, né, maior, um olhar um pouquinho diferente sobre alguns municípios. Lajeado está numa situação estável. Estável. E isso foi também objeto da nossa reunião do comitê na segunda-feira. Com o sistema de alerta, ele foi acionado porque a procura por atendimento na rede, ela subiu ao patamar de conforto, que era 75 diários, e nós atingimos 88 na sexta-feira passada. Então nós reunimos o comitê para analisar os dados e o índice de positividade dos testes ele segue baixo, segue menos de 10%. Ou seja, de cada 10 pessoas que vão testar Covid, uma ou não chega a uma destas acaba tendo o teste positivo. E isso também reflete na estabilidade dos casos ativos. Nós, há mais de um mês, há 5, 6 semanas, o número de positivos ele vem variando entre 70 e 80, 84, 85, 79, o que demonstra que a mesma quantidade que vem positivando vem sendo liberada por conta das 2 semanas. Então, seguimos com as mesmas regras na cidade e temos para a semana que vem, na quarta-feira, uma reunião com o comitê das escolas, para a gente também estar reavaliando protocolos, estar conversando em conjunto para ver o que a cidade pode construir em conjunto para também avançar na situação das escolas. A gente sabe que alguns municípios já estão liberando, ou pelo menos estão ensaiando uma liberação, né, do uso da máscara em locais abertos, por exemplo. A gente sabe que Lajeado segue o protocolo do Estado. E há alguma perspectiva quanto a isso? Porque a gente recebe muito essa pergunta. Sim. Nós somos favoráveis. A gente acredita que já estamos num momento propício para que se avance para a liberação da máscara em espaços abertos, em espaços públicos, porque isso naturalmente tem acontecido hoje. A grande preocupação é a gente conseguir ter o meio termo. Não significa que ir liberando que a máscara está abolida. Não, nós ainda precisamos fazer a transição. Então preocupa o 8 ou 80. Nós temos que encontrar o meio termo. Encontrando o meio termo, a gente pode ir avançando para essas flexibilizações também no uso da máscara. Alguma projeção? Essa regra é estadual, né? Então não. Vai ter que vir de cima. Vai ter que vir mas não é federal. Não, é estadual. Cada estado pode fazer. Estado tem, Quando o governador Eduardo Leite liberar, aí os municípios vão poder isso. liberar ou manter. Isso, tem a legitimidade para dar, então, estar trabalhando. E ali também isso. não tem previsão, né? O Estado ele tem dado boas sinalizações assim de avanço e eu acredito que o próprio reflexo destas flexibilizações no esporte, no público no estádio, o público em eventos noturnos e assim por diante, ele vai ser um balizador para a próxima flexibilização, que deve ser o uso da máscara. Então devemos ter um retorno entre 15 e 30 dias também sobre esse pleito. Vacinação esse fim de semana não tem. Esse final de semana não tem, nós temos uma pouca quantidade, então
e as metas estão sendo atingidas, então a gente não vai fazer vacinação no sábado. Prefeito Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, chegou a Estátua da Liberdade da Van ontem, né? Um rebuliço na cidade, todo mundo gosta e tem muitos comentários sobre isso. E hoje pela manhã o Newton Hang deu uma entrevista aqui para a Rádio do Vale, emissora do Grupo Independente, confirmou a inauguração da loja para 4 de novembro. Vai ser uma quinta-feira, às 9 horas da manhã. É um avanço, né, para a cidade. Se fala em 150, agora está se falando até de 180 empregos diretos e a gente vê ganhando forma, né? É uma grande loja de departamentos. Ele traz assim uma leitura que os investidores de fora eles trazem para o Vale do Taquari e mais uma opção de comércio para Lajeado e região. Então também estamos na expectativa da inauguração. O município se preocupa com o acesso do entorno, isso está sendo analisado principalmente pelos profissionais da CCR e da Avan. E que bom, mais uma grande oportunidade para a região. Falando em comércio, aos domingos, o projeto segue tramitando, discutindo e movimentações nos bastidores para que o projeto não entre na votação. Como é que está isso? Será que vai ser votado nos próximos dias? O mesmo critério do 8 ou 80, para a gente não ficar nos extremos, a gente traz para esse assunto do comércio aos domingos. Houve um avanço muito importante, que foi o acordo entre os sindicatos, estabelecendo quais são as regras para o funcionamento aos domingos. Então, aprovando a lei ou não aprovando a lei, já há um regramento e há uma sinalização de que pode acontecer o comércio na cidade mediante estas regras que estão pré-fixadas. Agora, isso, de qualquer forma, é muito importante. A gente defendia, no próprio projeto de lei, esta necessidade de acontecer o encontro e a conversa dos sindicatos, mas nós entendemos, isso não desnatura o entendimento que a gente tem sobre a matéria, que é importante estabelecer na legislação que quem define a possibilidade ou não de trabalhar é o próprio empreendedor, e não ficar vinculado a uma autorização diferente do sindicato. Então, segue o trabalho da Câmara de Vereadores, segue o debate, mas a gente já fica muito satisfeito com o avanço que essa matéria teve. As discussões desses projetos polêmicos, eles criam isso. Trazem o assunto à tona, criam a possibilidade de debate e vai amadurecendo o conceito geral de cidade, e já estamos muito satisfeitos com esse avanço que ocorreu. Os ouvintes participam por aqui, prefeito. O Jean de Amorim, presidente do bairro Praia. A área que abrange o atendimento no posto de saúde do centro aumentou e, logicamente, as consultas estão demorando. Precisamos que a prefeitura contrate mais um médico ou uma médica, pois assim não dá mais. Vamos estar analisando junto à Secretaria de Saúde. Eu não tenho esses dados agora do número de atendimentos no posto, mas vamos olhar sim. A Lena, do Universitário. Prefeito, por que não estão vacinando adolescentes de 12 anos se tem a Pfizer? Porque não se recebeu vacina para esse público ainda, mas é o próximo, já estamos quase lá, né? A próxima remessa de vacinas deve ser para o público de 12 anos. A pergunta no 999787885 e a questão da passagem de ônibus, prefeito. Tem um acordo, Prefeitura, Expresso Azul, a Prefeitura está subsidiando 50 centavos no preço da passagem, que é de R$5, mas quem está usando o serviço está pagando R$4,50, só que esse acordo vai até o final do ano. O vereador Vavá, do MDB, até fez esse levantamento, esse apontamento, se preocupando como é que vai ficar a partir de janeiro de 2022. O assunto do transporte coletivo, ele é um assunto que ele virou mundial. E principalmente no Brasil, todos os sistemas de transporte coletivo, eles passam por um grande debate a nível de cidade, buscando alternativas para tornar o serviço atrativo, de qualidade e, por outro lado, também garantir a remuneração das empresas. Em Lajeado não é diferente. E a gente tem uma equipe que tem feito a análise desses números e, com certeza, nós estaremos nos reunindo para pensar nessas alternativas para 2022, sem que se remeta o custo disso para o usuário.
porque isso naturalmente desestimula o uso do transporte, e o transporte é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Tá certo, muito obrigada, prefeito de Lajeado Marcelo Calmo. Só reforçando então para os nossos ouvintes, neste fim de semana não haverá vacinação. A vacinação retorna na segunda-feira com o mesmo público que está sendo vacinado no dia de hoje. E mesmo sendo um feriadão, né? Segunda-feira tem vacinação e atendimento normal na prefeitura também. Sim, a prefeitura tem bem lembrado, trabalho normal. Segunda é um dia fundamental, o dia mais importante do ano, acredito eu, né? 11 de outubro. Eu estou brincando porque é meu aniversário. Eu fiquei buscando mais aqui um na libriano, Tá bom, mais um libriano. tá bom. Mais um libriano. Parabéns então, adiantado. Muito obrigado. Parabéns. Vamos pro 44. Na segunda é o teu e na sexta o meu. Ah, é? Viu que semana especial? Filhos de professores, provavelmente. Na verdade, não. É? Não, mas é bem no dia do professor eu nasci. Então tá bem. Outubro é um mês abençoado. É, né? É verdade. Bom fim de semana. Muito obrigado e um abraço a todos.